E convido desde logo o Dr. Ronaldo Lemos, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS-Rio, que também disporá de 20 minutos para a sua exposição. Senhora Ministra Rosa Weber, senhor Ministro Luiz Fachin, doutor Zé Adonis, doutora Carmen Lilian, satisfação estar de volta aqui ao Supremo para discutir esse tema que é tão importante. Eu vou falar como professor da UERJ, onde eu sou professor da cadeira de Direito da Informática. Vou falar também como diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que foi aceito, inclusive, como amicus curiae nessa ação. E vou falar em caráter pessoal como vice-presidente do Conselho de Comunicação Social, que foi criado pela Constituição, artigo 224, onde eu sou representante da sociedade civil e vice-presidente. O tema desse debate, ele é de imensa importância para nós aqui no Brasil. Eu diria que o que está sendo debatido aqui é exatamente a possibilidade constitucional de se bloquear serviços na internet, interferindo diretamente na infraestrutura da rede, especialmente por meio de decisões liminares proferidas em primeira instância. Notadamente, o que está em análise é o aplicativo WhatsApp, que é um dentre os vários serviços que já foram objeto de decisões judiciais liminares, determinando bloqueio técnico em todo o país. Então, o WhatsApp não é o único aplicativo que sofreu com relação a essa questão. Mais especificamente, eu acredito que essa ação está tratando dos limites de interpretação dos artigos 10 a 12 do Marco Civil da Internet, lei na qual eu tive a oportunidade e o desafio de trabalhar por mais de 7 anos em todas as suas fases, da elaboração à aprovação. E a esse respeito, ministro e ministra, desde já eu gostaria de adiantar a minha conclusão, para dizer que, na minha visão, o bloqueio de serviços diretamente na infraestrutura da internet não encontra qualquer amparo legal no Marco Civil, nem em outros dispositivos legais, e nem está abrangido também no poder geral de cautela do juiz. Só lembrando, a internet pode ser dividida em duas camadas. Uma é a camada de infraestrutura, onde você tem os cabos, as radiofrequências, toda a estrutura técnica onde acontece a conexão. E em cima dessa camada você tem a camada de conteúdo, onde passa as informações, as mensagens e outras aplicações. Então a minha visão é de que interferir na camada de infraestrutura seria inconstitucional. Como eu disse, isso não está no Marco Civil e nem poderia estar, porque uma interferência tão severa na infraestrutura da rede não é compatível com a Constituição Federal e viola múltiplos princípios fundamentais. Para citar alguns, eu menciono a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão, o princípio da pessoalidade da pena e ainda o princípio da livre iniciativa. Além disso, viola compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que entre nós, vale dizer, tem força supralegal. Bom, uma vez que eu já adiantei a minha conclusão, eu vou passar agora à análise do que justifica essa conclusão. O que está em jogo aqui é se o juiz de primeira instância, que hoje já são mais de 20 mil no Brasil, tem jurisdição para determinar uma intervenção capaz de afetar toda a infraestrutura da internet no país, resultando na efetiva suspensão em todo o território nacional do funcionamento de um determinado serviço, inclusive mediante decisão inaudita altera pars, como ocorreu inclusive no presente caso.
Ao meu ver, o juiz de primeira instância não possui essa faculdade. Primeiramente, porque a jurisdição do juiz estadual não pode abranger toda a infraestrutura que compõe a rede no país. Sua jurisdição também não pode alcançar todos e quaisquer brasileiros e brasileiras. Com todo respeito e com a devida vênia, seria absolutamente teratológico se cada juiz de primeira instância detivesse o poder de determinar individualmente a suspensão de qualquer serviço de internet com efeito para todos os estados da federação e atingindo todos os brasileiros. É como se estivéssemos entregando ao magistrado uma espécie de chave mestra metafórica para cada um desses 20 mil juízes que poderiam, então, de acordo com a sua discricionariedade, determinar os serviços que são passíveis ou não de serem ofertados a todos os brasileiros pelas mais diversas razões. Ministro e ministra, a intervenção direta na infraestrutura da rede é, infelizmente, prática típica de países autoritários. Nesses casos, o modelo adotado é usualmente de entidades governamentais centralizadas, usualmente ligadas ao poder executivo autocrático, que tem o poder de determinar a suspensão de determinados serviços com efeito para todo o país. Situação essa que, aliás, se existisse no Brasil, seria absolutamente inaceitável e incompatível com o ordenamento brasileiro. No Brasil, dependendo da decisão que vai ser tomada nessa ação, nós corremos o risco de inovar nas formas de controle da internet. Em vez de termos uma entidade centralizada capaz de interferir na infraestrutura da rede, como infelizmente eu disse que ocorre em países autocráticos e autoritários, veríamos o surgimento de um infeliz modelo tipicamente e único do Brasil, em que cada juiz de primeira instância teria o poder equivalente ao Serviço Federal de Supervisão dos Meios de Comunicação de Massa da Rússia, ou à Comissão de Comunicação e Tecnologia da Informação da Arábia Saudita. Poder esse de decidir pela suspensão de serviços da internet operada diretamente na infraestrutura da rede. É claro que as razões para a suspensão de serviços aqui no Brasil certamente seriam diferentes daquelas empregadas nos países autoritários. No entanto, os efeitos práticos dessa suspensão seriam exatamente os mesmos. Aliás, foram exatamente os mesmos. Todos os brasileiros e brasileiras provaram a infeliz experiência de ver um serviço de comunicação ser suspenso na raiz da infraestrutura da rede de uma vez só. Isso causa alarme, danos evidentes e, sobretudo, perplexidade. Dessa forma, eu submeto a Vossas Excelências que a integridade da infraestrutura da internet no Brasil, tal qual a das redes de comunicação no país, está imunizada pela Constituição Federal contra intervenções dessa envergadura. Jamais se ouviu falar no Brasil de bloqueio generalizado de um serviço de telecomunicações. Da mesma forma, nunca se ouviu falar no Brasil de bloqueio sistêmico das estradas ou dos portos. Todos fazem parte, igualmente, da infraestrutura do país. Uma intervenção desta envergadura só seria justificável em casos extremos que envolvessem segurança nacional nos termos dos artigos 137 a 139 da Constituição. Fora dessas circunstâncias excepcionais, nenhuma entidade ou indivíduo pode deter, no âmbito do Estado democrático de direito, esse poder de interferir diretamente em uma infraestrutura crítica do país, seja ela qual for, incluindo a internet. Eu não tenho dúvidas de que todos aqui concordamos de que a internet é essencial para o presente e para o futuro do Brasil. Essa essencialidade, inclusive, é reconhecida
no artigo 7º do Marco Civil, que diz expressamente que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. A esse respeito, vale lembrar que a nossa internet brasileira não está isolada do mundo. Vários países da região, Colômbia, Argentina e outros, se interconectam através da rede brasileira. Quando o Brasil determina que um determinado serviço é suspenso, essas conexões enxergam a rede brasileira como uma rede defeituosa. E, imediatamente, os operadores dessas redes desviam as conexões para o Panamá ou para Miami para conseguirem continuar ofertando o serviço de WhatsApp naqueles países. Se esse tipo de bloqueio continua a acontecer de forma frequente, como vinha acontecendo mais recentemente, esses operadores fazem com que esse desvio da comunicação, que é feito de forma temporária, passe a ser permanente. Ou seja, passam a desviar do Brasil. Ninguém quer conectar a sua internet por meio da Arábia Saudita, porque é um país que notoriamente bloqueia um grande número de serviços da internet. E todos os países querem que as suas redes recebam o maior número de interconexões possíveis, porque isso barateia o acesso no país, torna a nossa rede mais veloz, mais eficiente. E, obviamente, é de interesse nosso de que essas conexões sejam as mais amplas possíveis. Então, ministro e ministra, não há amparo, a meu ver, para que haja qualquer tipo de intervenção dessa natureza afetando a infraestrutura da rede. Isso violaria, inclusive, o princípio que o professor Edeir Guético mencionou aqui hoje pela manhã, que é chamado de inimputabilidade da rede, que consta, inclusive, do decálogo de governança da internet aprovado pelo Comitê Gestor. O que esse princípio diz? Ele diz que o combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte das comunicações. É esse princípio que protege a rede como common carrier. É esse princípio que resguarda, em última análise, a liberdade de expressão e comunicação e resguarda o princípio da livre iniciativa de todos aqueles que construíram seus negócios na internet, seja com fins pessoais, educacionais, comerciais, governamentais ou científicos. A livre iniciativa depende dessa infraestrutura ser imunizada pela Constituição. Para terminar, e entro na reta final da minha contribuição, eu vou analisar os dispositivos 10, 11 e 12 do Marco Civil. O Marco Civil, ele não autorizou esse tipo de bloqueio. O diploma legal, que é hoje reconhecido mundialmente como exemplo de lei modelo para o tratamento da internet, tratou com clareza dessa questão nos artigos 10, 11 e 12. São artigos que estão inseridos especificamente na seção intitulada Proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas. Esses artigos, e eu me lembro pessoalmente de como eles foram inseridos no texto legal, surgiram a partir das denúncias do Edward Snowden, que dizia que estamos todos vivendo num ambiente de vigilância. O artigo 11 do Marco Civil restringiu a sanção de suspensão e proibição especificamente ao que ele diz que são as atividades previstas no caput do artigo 11. Me desculpe, eu falei o artigo 11 é o artigo 12. Restringiu a pena de suspensão e proibição, especificamente as atividades previstas no artigo 11. E quais são essas atividades? São especificamente a coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados ou de comunicações. Basta a leitura do artigo 12 para ver que lá não está escrito a suspensão do serviço de internet ou a proibição do serviço de internet. Lá está escrito as atividades previstas no artigo 11, que são essas. São atividades que
dizem respeito à coleta de dados. E são essas que podem ser proibidas ou suspensas. Por quê? Porque os grandes provedores de aplicação da internet dependem sobremaneira para sua sobrevivência econômica dessa coleta e tratamento de dados. Então, foi uma sanção não para proibir o serviço, o que seria constitucionalmente inviável, mas para proibir a atividade econômica-chave, que é coleta e tratamento de dados. E nem poderia ser diferente. O Marco Civil, ele positivou entre nós o princípio da inimputabilidade da rede. Isso é visível no artigo 9º do Marco Civil, que prescreve claramente na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento de dados, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados. Vou até ler de novo. É vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo de pacotes de dados. Que tipo de antinomia seria essa se houvesse esse conflito entre o artigo 9º e o artigo 12? E não há antinomia. O texto legal não poderia ser mais claro. A inimputabilidade da rede é princípio positivado no Brasil e a internet, por fazer parte dessa infraestrutura crítica, deve ser tratada como common carrier. Então, não há antinomia no Marco Civil com relação a esses dois artigos. Pelo contrário, o Marco Civil recebeu, muito pela influência do Comitê Gestor, o princípio da inimputabilidade da rede, tanto que ele proibiu bloquear e filtrar as comunicações que acontecem na internet. Para encerrar, eu gostaria de dizer que esse mesmo princípio também está estabelecido na Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu, particularmente, sou um grande fã dessa convenção. Acho que, inclusive, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo aqui no Brasil, o meu apreço pela Convenção Americana só cresce. E no artigo 13 da Convenção, há uma disposição claríssima. Ela diz o seguinte: não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Ou seja, não poderia ser mais claro, a mesma inimputabilidade da rede que consta no Marco Civil pode ser lida também na Convenção Americana de Direitos Humanos, que, como eu disse, entre nós tem força legal. Eu gostaria de encerrar falando rapidamente sobre o tema da criptografia, que eu acho que estamos todos já esgotados de ouvir sobre ele. O que eu gostaria de dizer sobre esse tema é que a criptografia, ela responde a esse momento que a gente está vivendo hoje, que foi chamado recentemente pelo próprio advogado da NSA nos Estados Unidos, o Matt Olsen, de a era de ouro da vigilância. E a criptografia, ela é o único remédio eficaz contra essa regra geral que nós vivemos hoje de que estamos todos sob vigilância. Foi isso que o Snowden revelou. Todos estamos sob vigilância. Nós só não estamos sob vigilância quando estivermos por trás de uma criptografia ponta a ponta bem executada. E a criptografia, ela é essencial para promover direitos que são chave de abóboda do Estado Democrático de Direito. Dentre eles, a comunicação entre jornalista e fonte, o sigilo entre cliente e advogado, médico e paciente. Eu pergunto até aos senhores, quantas comunicações do próprio Supremo Tribunal Federal não são sigilosas? Como garantir as comunicações dos senhores, ministros e ministras, com seus assessores, sem poder contar com a criptografia? Estarão os senhores também dispostos a assumir um ambiente de comunicações em que prevalece essa chamada era de ouro da vigilância, onde todas as comunicações
são sempre capazes de serem interceptadas, não somente enquanto ocorrem, mas também dias, meses, anos após terem ocorrido? Eu acredito que não. Eu acho que, quando a gente fala aqui de man in the middle e dessas técnicas, eu gostaria de ver essas técnicas sendo combatidas e não promovidas. Técnicas de man in the middle são técnicas de hackeamento, de engano do usuário que está do outro lado, achando que tem expectativa de privacidade e, na verdade, não tem, porque a rede que ele está se comunicando deixou de ser uma rede segura. Por fim, meu tempo está esgotado, mas valendo do 1 minuto concedido ao Renato Opsi-Blum, eu gostaria de solicitar de vossas senhorias e excelências que fosse declarado inconstitucional a possibilidade de se bloquear serviços de internet diretamente na infraestrutura no Brasil. E que, caso esse tema venha a ser abordado, a questão da criptografia, que seja resguardada a integridade criptográfica como instrumento para a concretização de um vasto rol de direitos fundamentais na internet, afastando-se a possibilidade de criações de portas laterais. Então, por fim, eu agradeço a oportunidade de participar mais uma vez de um debate tão importante aqui no Supremo. Em homenagem a essa audiência, o ITS, o Instituto de Tecnologia, criou um site especial chamado itsrio.org/bloqueios, onde estamos publicando uma série de informações e estudos também sobre esse tema. Muito obrigado, senhores. Obrigada, doutor Ronaldo Lemos da Silva Júnior.